Vamos às modalidades de CAPS, né? Existe o CAPS 1. O CAPS 1 é o modelo que nós temos, inclusive, aqui em Santa Maria da Vitória. Acredito que o de Correntina também, que a população lá, se eu não me engano, é até menor, né, do que a nossa aqui. E aí, inclusive, no ano passado, com a outra turma que a gente estava tendo aula presencial, né? Eu convidei a coordenadora do CAPS para estar fazendo roda de conversa. Ela conversou com os alunos, falou sobre todo o fluxo, toda a estrutura, a assistência, né, do CAPS aqui de Santa Maria. Porém, esse ano, infelizmente, né, obviamente não teria como a gente fazer isso, os alunos tirarem as dúvidas presencialmente, né? Então, de uma forma adaptada, o que eu vou fazer com vocês, né? Eu pedi para que a psicóloga que está atendendo no CAPS, ela vai gravar um vídeo falando sobre o nosso CAPS aqui, né? Como ele funciona, como é o fluxo, quem são os profissionais, falar um pouquinho do trabalho da psicóloga, né? Na assistência do CAPS. Então, na aula que vem, né? Ela vai estar disponibilizando esse vídeo, tá? Para vocês estarem estarem percebendo mais como é de fato essa assistência aqui na nossa região. Eu sempre gosto de trazer, sempre voltado assim para nossa realidade também, para a realidade de fato, né? Sempre tô comparando assim. E aí, na aula que vem, vou estar disponibilizando esse vídeo, tá? Então, o nosso CAPS aqui é o CAPS 1, ela vai estar falando melhor. Então, o CAPS 1, quais são os critérios para o CAPS 1? Né? Então, município com população de 20 e 70 mil habitantes, funciona de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, tá? CAPS 2, município com população entre 70 mil e 200 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, pode ter terceiro período funcionando até às 21 horas, tá? Então, aumentou a população, aumentou também o tempo ali de assistência, né? CAPS 3, município com população acima de 200 mil habitantes, funciona 24 horas, diariamente, também nos feriados e fins de semana. Então, esses são para aqueles pacientes mais intensivos, que precisa de internação também, né? Então, como eu disse, algumas pessoas pensam, mas se fecharem os manicômios, como é que essas pessoas vão ficar? Quer dizer que a reforma psiquiátrica vai acabar com as internações, e como é que vai ficar esses pacientes? Não vai ter mais assistência? Claro, existe sim aqueles pacientes que vai necessitar de uma internação, porém, não é a vida toda, então vai ter um tratamento diferenciado e vai trabalhar tudo aquilo, como eu disse, tentando trabalhar a inclusão, tratar de fato, né, aquele transtorno e de uma forma adequada, né, diferente do que vocês conseguiram ver aí, né, como era essa assistência, que não era nada adequado, né. Então, esse é 24 horas, né, o CAPS 3. O CAPS I é o CAPS infantil, né, que é uma população de 200 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, né, até as 21 horas também. O CAPS AD, que é álcool e outras drogas, né, município com população de 100 mil habitantes, funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter terceiro período, funcionando até as 21 horas. Álcool e outras drogas, como a gente sabe, né, a dependência a álcool e outras drogas já considerado como doença e pode até mesmo desenvolver outros tipos de transtorno, necessitar de um tratamento adequado, né, para a dependência também. Então, existe um CAPS específico para isso, que é o CAPS AD. Existe o CAPS também específico para as crianças, né, o CAPS infantil. Milena, então, e as cidades que não, né, encaixa aí no critério para esse tipo de CAPS? O CAPS que tiver, né, igual, por exemplo, aqui em Santa Maria é o CAPS 1,
vai ter que atender a essa demanda, tá certo? Vai avaliar cada caso, vai precisar atender essa demanda, de acordo com que eles puderem também, né? Vai avaliar cada caso, senão realmente precisa ser encaminhado. Então, esses são os tipos de CAPS, para que vocês possam entender melhor, né? Como eu disse, realmente vocês precisam ler a portaria. Então, lá vai estar todos os artigos que fala de fato, né? Como é o que precisa ser feito de fato, né? Nos CAPS, os outros tipos de assistência. Então, tem as casas, né? Também de assistência para essas pessoas, para que elas voltem ali a sua vida cotidiana, enfim. Então, vocês vão poder ver aí nessa portaria, né, que está disponível aí no portal AVA, tá bom? Então, vocês vão ler aí a portaria, tá certo? E também eu deixei como uma leitura complementar o manual do CAPS, né? Deixa eu abrir aqui. Eu deixei aí também o manual do CAPS, que é o manual do Ministério da Saúde, tá? É de 2004. E aí ele vai falar, né? São 86 páginas, então por isso que eu falo que é uma leitura complementar, mas para estar falando um pouquinho com vocês também, eu referenciei nele, né? Nesse manual. Então ela vai dizer, né? As redes de atenção à saúde mental, quando surgiu o CAPS, o que é o SUS, né? Porque o CAPS, ele está incluso no Sistema Único de Saúde, né? Então, por isso que muita coisa mudou também quando mudou aí toda a assistência e saúde de modo geral, né? Então, está incluso na assistência à saúde pública, né? Então, o CAPS é uma assistência do Sistema Único de Saúde, né? Então, o que é o CAPS? Quem pode ser atendido no CAPS, né? O público, quais são as atividades, né? Como eu tentei falar resumidamente aqui, das oficinas, todos os CAPS são iguais, né? Então, vem trazer quais as pessoas que trabalham no CAPS, né? Quais são esses profissionais que formam ali a equipe, né, de assistência. Então, psicólogos, terapeutas, farmacêutico, psiquiatra, enfermeiros, né? Então, é toda uma equipe profissional também que vai compor a equipe ali desse centro de assistência, certo? Então, é isso, pessoal. Vocês vão ler, tá? A portaria. Para finalizar, eu vou estar passando a atividade para a gente fechar a segunda unidade. A segunda unidade e a terceira também ficou bem apertada, porque nós tivemos aí alguns feriados, né? E o semestre realmente ficou um pouco mais apertado. Então, a gente vai acabar tendo algumas mudanças de fato aí a ementa, como planejamos, né? Então, a gente já fecha com esse assunto, a gente já vai entrar com o novo assunto aí, né, da terceira unidade. Então, como tá no nosso plano de aprendizagem aqui, não mudou o assunto, como eu disse, né, só ficou um pouco mais, acabou ficando um pouco mais apertado, e aí a gente teve que adaptar algumas atividades, aulas, né. Então, na terceira unidade, a gente vai estudar a saúde mental no Brasil e a políticas de saúde no Brasil, né? A política pública, tá bom? Então, hoje a gente já tenta fechar essa segunda unidade, tá bom? E fica o vídeo para a próxima aula, tá?